Então vamos lá? Bom, esse vídeo aqui já deveria ter sido feito há anos, né? Mas não foi feito, a gente vai fazer hoje aqui. Como começar a investir em ações com pouco dinheiro. Acho que esse é o principal tema aqui de pesquisa nesse momento atual, principalmente com a bolsa voltando a subir. Eu vou tentar ser um pouco mais pragmático com relação a isso do que os outros canais foram nesse vídeo. Se você já acompanha o canal há mais tempo, talvez você já saiba de algumas coisas que está aqui, mas esse é um vídeo legal para você mandar para a família, mandar para aquela pessoa que você quer que comece a investir. Então, a primeira coisa que a gente precisa antes de começar a investir em ações é entender a fundação, né, a base da coisa. Ações não são investimentos legais para iniciantes ali no mercado. Você precisa já ter algumas coisas resolvidas antes de comprar uma ação sequer na sua conta. O que é que você já precisa ter resolvido? O que é a base, né? Já precisa saber economizar, não tem como, né? É você começar a investir em ações sem saber economizar. Raul, mas por que não? Bom, se eu não sei economizar e eu invisto R$1.000 em ações e as ações caem, como é que eu vou fazer? Vamos supor que fui demitido do meu trabalho, apareceu alguma emergência. Se eu não sei economizar ainda, fica inviável, né? Que dinheiro que eu vou ter para investir em ações? Para investir em ação, a primeira coisa que a gente precisa ter é um dinheiro que você não vai precisar. Você não vai precisar nos próximos 10 ou 20 anos. Não existe investimento em ações para o curto prazo. Ah não, Raul, eu tenho um amigo, né, que ele compra ações e vende depois de 15 dias. E como é que tá a vida financeira dele? Eu tenho certeza que não tá boa, né? Não precisa nem te dizer. Então dá uma olhada em como ele vive que você vai reparar que isso não funciona. Investimento legal em ações, para quando a gente vai olhar os maiores investidores do mundo e os pequenos também que deram certo, a gente vai sempre perceber que já é necessário saber economizar, já é necessário ter uma vida financeira estruturada. Então, se você não tem essa parte aqui, pode pesquisar aí, economizar dinheiro, investidor sardinha, diversos temas que vai te ajudar a organizar essa primeira fase aqui. Pode pesquisar aqui no canal mesmo. E essa é a primeira fase. A segunda fase aqui que você precisa ter é a sua reserva de emergência. Nossa, tinha tempo que eu não falava isso aqui, hein? O canal está há muitos anos no ar. Você precisa ter a sua reserva de emergência. A maior parte das pessoas no YouTube ensinam que é uma reserva de emergência extremamente errado. As pessoas falam para você assim, você vai pegar todo o seu custo mensal, vai multiplicar por 6 ou 10 ou 12 vezes, cada um vai falar uma coisa, e esse dinheiro aqui é o valor que você vai ter na sua reserva de emergência. Tá bom. No meu custo mensal, tem somente aquele dinheiro que eu preciso para sobreviver ou para viver bem ali de alguma maneira? Não, né? Muitas vezes no meu custo mensal está incluso o dinheiro que eu invisto por mês. Eu vou colocar na minha reserva de emergência um mês do dinheiro que eu também investiria? Faz sentido? Se eu invisto 25% da minha renda, né, equivale, vamos supor, a R$1.000, eu ganho 4.000, isso equivale a 1.000. Eu vou colocar 4.000? Não. Eu vou colocar dinheiro de ir pro bar na reserva de emergência? Não, né? Porque se eu tô vivendo uma emergência, eu fui demitido, eu vou estar indo pro boteco, gente? Óbvio que não. Então eu vou colocar aqui o meu custo mensal, aquele que realmente é necessário. Então aquele custo extremamente necessário. Se você ganha, por exemplo, 10.000, e você gasta com as suas necessidades, etc., para pagar parcela do imóvel, ou parcela de um carro, se você é doido, ou qualquer coisa do tipo, né? Você vai colocar aqui. E você precisa extrair aqueles gastos que você usa, porque você está confortável, ou para trabalhar, ou para fazer qualquer outra coisa. Então você vai extrair os supérfluos. Aí, esse custo aqui pode ser, por exemplo, de 5.000. Por quê? Porque desse jeito que as pessoas ensinam aqui, você vai levar uma vida. Isso não faz nenhum sentido. A pessoa, sei lá, ela vai levar quanto tempo para compor a reserva de emergência que seja equivalente a todo o salário dela? Não faz nexo. A pessoa teria que parar de gastar e aí se ela colocar 25%, ela vai levar, sei lá, 5 anos. Não faz nenhum sentido. Você precisa ter aqui o seu custo mensal real e aí você vai ter aí, beleza, 6 meses desse custo mensal. Para quem tem dívida, não faz sentido investir em ações, né? Tem que investir em renda fixa no começo. Acho que pode começar a investir. Hoje em dia eu já entendo que é melhor. Ah não, Raul, mas investir com dívida não vai adiantar nada. Hoje em dia eu já acho que vai, não acho mais. Antigamente eu achava que não, mas eu percebo isso. Mas é em renda fixa. Vai investir no Tesouro Selic, pode deixar na caixinha, até você conseguir organizar essas dívidas. Então, esse primeiro passo aqui, né? Economizar e colocar numa reserva de emergência, aí você pode utilizar, tem agora o Tesouro Novo lá que só está em 2 bancos, o Tesouro de Emergência, né, o Tesouro Emergencial, tem o Alpo 11, que é um investimento que você pode colocar, tem explicação aqui do que é ele também, é um ETF, você pode utilizar ele para isso, pode utilizar um CDBzinho para colocar esse dinheiro, e aí você já começou a se organizar. Sem essas etapas aqui não faz sentido. E aqui nesse economizar é uma coisa meio complicada, porque na verdade é se organizar financeiramente, ou seja,
Você tem que ter uma noção, pelo menos que semanal, de para onde está indo o seu dinheiro. Se você não passou dessa fase ainda, se você não consegue fazer isso, o ideal para você é não investir em ações. Por quê? As ações, elas oscilam diariamente, né? Elas podem cair, podem subir. Aí você às vezes vai precisar daquele dinheiro e ele não vai estar disponível. Então a primeira coisa que você precisa entender é isso, economizar, organizar os seus custos e fazer sobrar pelo menos 25% do seu salário antes de investir em ações. O legal é estar com isso aqui sobrando. Ou mesmo investir esse dinheiro antes de gastar, não tem problema, mas precisa de 25% no mínimo do seu orçamento para você começar a se expor em ações. Não faz sentido se expor em ação se você está economizando só 10%, 5%, porque esse dinheiro você ainda está aprendendo, e daí muitas vezes você pode ter uma experiência muito negativa. Eu vi muita gente começar a investir em ações porque falaram aqui, compra tal ação, tal o quê, e ser forçado a vender ação na baixa, né? Aí você está ali no momento que você investiu, por exemplo, seus 10 mil reais, você demorou uma vida para juntar, do nada virou 5 mil, porque deu uma crise, aconteceu alguma coisa, pandemia aconteceu isso, né? Início do governo Lula ali no comecinho aconteceu. Então alguns momentos aí trouxeram experiências para os investidores que acabaram frustrando bastante esse investidor. E aí como é que você vai fazer daqui? Depois que você passou desse estágio, né, da fundação aqui, que é esse estágio onde você aprendeu a fazer os investimentos, onde você economizou o dinheiro e tal, você vai passar para o próximo estágio de entender para que serve cada tipo de investimento, né? A utilidade do investimento. Então, a utilidade. Quando a gente fala de utilidade, é o seguinte, a renda fixa, e o que é a renda fixa, né? Esses investimentos, CDB, LCI, LCA, investimento de banco, né? LCI, Tesouro, tudo isso aqui, eles têm caráter protetivo e de liquidez. O que a gente chama de liquidez no mercado financeiro? A gente fala liquidez, aqueles investimentos que você pode tirar dinheiro a hora que você quiser. Então, se você tem uma meta, né? Eu tenho uma meta. Eu quero me casar. Onde eu vou colocar dinheiro? Em ações? Não, né? Eu vou colocar dinheiro na renda fixa. Não, Raul, eu tenho o objetivo de trocar de carro. Eu vou colocar dinheiro em ações? Não, vou colocar na renda fixa. Não, Raul, eu tenho dinheiro que eu quero deixar ele guardado para caso eu precise. Não, Raul, eu tenho dinheiro da minha empresa. Tudo isso aqui, né? Ele vai para essa utilidade que é o dinheiro da renda fixa. Você tem que saber diferenciar o para que serve cada classe de ativos. A renda fixa ela vai servir para isso aqui. Eu posso colocar o dinheiro do meu casamento em criptomoeda, né, para tentar alavancar? Não faz sentido, porque se você precisar se casar antes da hora, você vai ter que resgatar aquele dinheiro à força. A mesma coisa vale para as ações. Elas são mais arriscadas. A renda fixa, ela não é um esconderijo, ela não é um lugar que você esconde dinheiro, é um lugar que você deixa o dinheiro ali, que você pode encontrar e que você pode precisar a qualquer momento. Todos os investimentos de renda fixa, tudo que a gente falar que é renda fixa, serve como, né, liquidez aqui. Agora aqui, o que é importante ficar atento? Diferenciar renda fixa de verdade de latada. O que pode ser uma latada, cara? Vamos lá. Existem alguns investimentos que são sabor renda fixa no mercado. Quando você fala, por exemplo, de COI, que fala, não, você nunca perde, isso aqui não é renda fixa. Por quê? Ele é um certificado de operação estruturada. Se a empresa quebrar, que emitiu ele, se acontecer alguma coisa, você perde 100% do seu dinheiro. Se você não tiver o cenário ideal, aquele dinheiro não vai estar rendendo. Isso aqui não tem liquidez imediata. Então muitas vezes é vendido como renda fixa, mas não é renda fixa. E algumas pessoas se enganam. RF pós-fixada. Isso aqui é outro engano que muita gente comete no mercado. Não é porque é renda fixa que não oscila. A renda fixa ela é imensamente, gigantescamente variável. Olha que problema. Quando a gente fala aqui de um título de renda fixa pós-fixado, e aqui eu vou pegar para chamar a atenção para vocês, vou colocar no quadro inteiro para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Então vamos lá. Tem aqui a renda fixa, mas tem a renda fixa indexada a IPCA ou pré-fixado. O que acontece com isso aqui? Sabe aquela renda fixa que você vai investir? Um CDB sem liquidez ou o próprio Tesouro IPCA? Por exemplo, você tem um Tesouro, né? Tesouro, a gente chama ele no mercado de NTNB, tá? NTNP principal. Esse título aqui, você não sabe esse nome, né? Mas é Tesouro IPCA+. Vamos por 2035. Falta aí uns quase 10 anos. Esse título lá, ele vai falar para você que ele vai oferecer uma taxinha, Raul, tá oferecendo 6%, né, por exemplo, mais a inflação. Ele é um bom título? Ele é um bom título, mas aqui qual que é o problema para você que é um investidor que está começando? Esse título aqui, você pode comprar ele por exemplo, R$1.000, e você acordar amanhã e ele está não a 1.010, mas ele pode estar, por exemplo, 870. Por quê? Porque ele tem uma taxa pré-fixada
que vai se movimentar de acordo com a expectativa do mercado futuro. Vamos supor que essa expectativa dessa taxazinha aqui, ela começa a cair, né? Ah, foi para 5%, esse 6% virou 5% no mercado atual. Esse título ele vai reajustar e ele vai ficar mais caro. Por quê? Porque ele é combinado a rentabilidade no momento que ele te vende. Então ele vai ter que render isso. Só que lá em 2035. Daqui para 2035 tem muita água para rolar. Então às vezes você compra ele e ele pode passar do dia para a noite para 1.100. Por quê? Porque agora, nesse momento que a gente está, estou aqui no ano de 2026, né? Estou aqui no ano de 2026, em maio, a taxa de juros está caindo. Então isso aqui vai fazer ele reajustar para cima. Da mesma forma, se a taxa de juros, por exemplo, está agora em 14,5, ela subir de novo para 15, eu tiver expectativa de subir, ele pode amanhecer faltando dinheiro, 870, alguma coisa nesse sentido. Então o título de renda fixa pós-fixado, né? Ou esse que tem uma taxa combinada, por exemplo, 15%, ele vai remarcar a mercado. E é importante você tomar cuidado com isso. Então, CDB de liquidez diária, Tesouro Selic, são investimentos mais simples para você. Se você não aprendeu isso aqui ainda, se você não consegue entender isso aqui, essa dinâmica muito bem ainda, fica bem longe desses títulos de longo prazo que vão se movimentar. CDB para 2040, né? Fica longe. Aí você fica no CDB de liquidez diária, caixinha de banco, tesouro direto, né? Pode pegar o tesouro de emergência, ou pode pegar esse tesouro Selic. Pode pegar lá o Alpo 11? Pode, mas ele tem um pedacinho dele que também remarca, sofre esse movimento. Então é importante entender isso aqui, qual que é a utilidade dessa renda fixa. Esses títulos longos que não permitem o resgate, você só vai poder resgatar ele lá na frente. Ah, Raul, mas o Tesouro permite. Sim, permite, mas ele tem direito de resgatar, só que ao valor que ele quiser. E isso muita gente não entende. É o que mais afasta novato do mercado e muita gente faz muita besteira com isso aqui. Eu acho que isso aqui é o que mais dificulta para o investidor que quer começar na renda variável, porque não entendeu nem a renda fixa, está perdendo dinheiro na renda fixa, não sabe por quê. 90% de quem tem renda fixa não sabe o que está acontecendo. Então é primeiro entender essa utilidade. Tem aqui no canal, marcação a mercado, investidor sardinha. Se você não conseguir entender essa explicação aqui, que ela foi mais difícil. Então, pode pesquisar também, que vai te ajudar. Raul, beleza, entendi a utilidade da renda fixa, entendi tudo. Agora vamos, enfim, para a renda variável, né? Para que serve a renda variável? Quando a gente vai falar de renda variável, a única utilidade objetiva é ganhar mais dinheiro. Então, quem busca renda variável não quer segurança, não quer liquidez, não quer resgatar a hora que quiser, não quer reserva de emergência, não quer nada disso. A única coisa que essa pessoa quer é ganhar mais dinheiro num horizonte de 10 anos ou mais. Qualquer horizonte inferior a 10 anos ou mais, a ação ou renda variável, de modo geral, ela é inútil. Se você não vai ter 10 anos para esperar, esse dinheiro que você vai colocar em renda variável pode ser um dinheiro que você nunca mais vai ver ele. Porque se você precisar resgatar ele daqui 3 anos não serve, daqui 5 anos não serve. Ou seja, longo prazo. Longo prazo. Preferência, né? Preferência sem prazo determinado. Você só vai ganhar dinheiro mesmo em ações se você não tiver prazo determinado, se tiver tempo para esperar e tal. Então sou um senhor de 80 anos aposentado, vou colocar ações na minha carteira? Bobagem. Raul, tô pretendendo usar esse dinheiro para me casar? Bobagem. Raul, tô pretendendo usar esse dinheiro para comprar uma casa? Bobagem. Esse dinheiro aqui é um dinheiro que você pode ter como objetivo fazer mais dinheiro. E aí existem diversas formas de começar no mercado de ações, né? A gente tem uma forma que a gente chama stock picking, que você vai lá, seleciona empresas específicas, né? Seleciona empresas específicas e escolhe como é que você vai fazer o investimento nelas. Raul, comprei uma ação de BBAS3, o que você fez? Stock picking. Raul, comprei uma ação de VEG, o que você fez? Stock picking. Então, é a seleção de ativos, daí você precisa ir para um mercado de qualidade, compreender, né, se esses ativos são bons ou não. Quanto mais a qualidade, melhor. Ou processo especulativo, comprar a empresa que você acha que está subindo, recomendo pouco. Então esse é o primeiro processo. Se quiser aprender, tem como aí também, aula de como selecionar ações aqui, é o primeiro modelo que você vai ter. Ou você pode ir, antigamente a gente ia para os fundos de ações, que você confiava. Tem muita gente que tem isso aqui em carteira. Você confiava na experiência de um gestor profissional, né? Algumas pessoas que entendem, têm mais tempo de mercado. Você confiava que colocava o seu dinheiro nesse fundo baseado na rentabilidade dele, e assim você esperava, né, que aquele valor rendesse alguma coisa. Mesma coisa dos fundos imobiliários, etc. Né, você vai colocar a confiança em outro gestor. Isso aqui hoje em dia morreu, tá? Tá ultrapassado. Não é que morreu, tem bilhões e bilhões lá de gente bobo. Por quê? Porque isso aqui cobra 2% de taxa de administração, e quando dá certo, então nos anos que dá certo ainda cobrava 20% de performance, né? Então assim, 20% do que passou do CDI.
Não faz sentido. E aqui eles não usavam como benchmark a bolsa de valores, não é quanto que rendeu, o benchmark é o comparador. Eles não utilizavam o que rendeu a bolsa. Então, por exemplo, a bolsa rendeu 100%, ele tem só ações, rendeu 80%, ele cobra, porque ele rendeu em cima da renda fixa. Olha que doideira. Comparava com o CDI, né? Então não faz sentido. Então isso aqui é doideira. Esses fundos cada vez mais estão morrendo. Ainda existe muita gente que coloca dinheiro nisso aqui, muito mais idoso, gente que não sabia muito. E daí, hoje em dia, né, no Brasil e no mundo, a gente já tem o jeito mais bacana de você começar os seus investimentos nisso aqui, que são os ETFs. Então, hoje em dia, você já tem ETFs com diversas estratégias. O que são os ETFs? Eles são fundos também, só que eles são ETFs passivos. Então, eles não têm ali um gestor. Alguém fez uma estratégia, alguém definiu uma estratégia, por exemplo, e falou, vou investir nessa estratégia. Como, por exemplo, as 100 maiores empresas. As 100 maiores. Aí alguém vai lá, aí ficou lá aumentado, toda vez que uma empresa estava em 101, passou para 100, esse ETF vai lá e compra um pedacinho dela automático. E aí você tem uma exposição, então, em vez de ter uma ação, você tem uma exposição em 10 ações, em 20 ações, em 100 ações, né? Isso aqui é muito legal. No Brasil a gente tem o maior ETF do Brasil hoje, é o BOVA11, eu não gosto muito dele. Ele é um ETF que investe nas empresas que compõem o índice Bovespa. As 70 empresas mais tradeadas do Brasil. 70, 80 empresas mais negociadas. Quando está negociando muito, ele coloca. Você tem o NDIV, que vai ser um ETF que vai focar nas empresas mais pagadoras de dividendos. Quanto mais estiver pagando dividendos, mais ele vai colocar. E você compra isso aqui lá no lugar onde compra ações na sua empresa. Você tem um que eu ajudei a fazer a metodologia, é o AUVP11. O que ele faz? Ele separa as empresas por qualidade, por exemplo, olha, a empresa tem que ter lucro consistente nos últimos 5 anos, tem que ter uma margem boa, não está no setor de transporte aéreo que quebra muita empresa, nem no setor de varejo que quebra muito negócio também, né? Então isso aqui a gente faz uma seleção, essa empresa não pode ter uma dívida alta, etc. Daí a gente vai lá e investe nessas empresas. Ele é mais de segurança, que ele não está investindo tentando acertar aquelas empresas grandes. Então muito bacana. Você tem aqui o Small, que vai investir só em empresa pequenininha. Esse aqui é mais arriscado, né? Você pode pôr um pouquinho de dinheiro nele também. Esses ETFs aqui, eles vão fazer o que o fundo fazia lá atrás, né? Só que de maneira bem mais barata, porque tudo isso aqui, tem menos de 1% de taxa de administração em comparação com 2 mais 20% de performance, e nenhum deles tem taxa de performance. Então, no máximo, lembrando que o BOVA11, por exemplo, é tão baratinho que acho que nem é isso, é 0,15, sei lá. Vai cobrar 0,15, ou seja, uma mixaria. O AUVP11, ele cobra 0,49, também é uma mixaria, né? Então aqui você vai ter vários desses aqui que cobram valores muito pequenininhos e que te ajuda a fazer sua exposição. Você pode analisar, ler cada um deles, ver o que faz mais sentido com a sua estratégia, né? Então você pode pesquisar, tem site só para isso, ETFs do Brasil, é um site só para isso, né? Lá você consegue pesquisar, entender a carteira, entender a metodologia, ver o que te passa mais confiança, o que está mais de acordo com o que você queria. Lembrando que isso aqui não vai distribuir dividendo, porque senão ele teria que pagar uma tributação, nenhum deles vai, porque os que distribuem dividendos eu não recomendo, é horrível, porque vai ficar fazendo você pagar imposto todo mês, né? Você tá na fase de acumular dinheiro e vai ficar pagando imposto. Não, mas eu quero viver de renda. Não, daí você pode ir para outros ETF, pode ir para o área, né? Para quem já tem muito patrimônio, ele aqui é de renda fixa. Ou para o Alpo, aí você pode ficar resgatando lá, pagando menos tributo, né? Tem outros ETFs aqui que vai te dar LFTB, né? É tipo Alpo, só que pior. Tô divulgando por quê então? Porque, né, tá aí, é concorrente. E aí eu ponho aqui também. Então o negócio é o seguinte, vale a pena você começar hoje por meio de ETFs, né? Pode começar por meio de ETF americano, o IVV, lá fora. Cara, pode começar de qualquer jeito. O legal é que hoje você tem tecnologia para começar pagando barato. Antigamente, quando as pessoas faziam esses vídeos aqui, para investir em ação era coisa de rico. Hoje em dia, qualquer pessoa, cara, com 100 reais, 200 reais, você começa o investimento às vezes em 50 ações diferentes, como é o caso de comprar qualquer um ETF desse aqui, 40 ações diferentes, então ficou muito fácil. Isso aqui não vai oscilar igual uma empresa normal, porque como tem 40 empresas lá dentro, ou 10 empresas lá dentro, ele oscila de 1%, oscila de 3%, não oscila de 10%, de 20%, de 30%, né? Então a ação não precisa ser com susto. Para você começar, depois você passar por tudo isso, pode fazer esse processo aqui. Raul, não, eu já sei disso, tô querendo uma coisa muito mais avançada, fazer uma carteira que faz sentido pro meu perfil, tô às vezes com 30 anos, cara, quero um crescimento rápido de patrimônio, ou tô às vezes com 80 anos, já quero viver de renda, eu quero uma estratégia para mim, como é que eu faço para desenvolver? Bom, aí é estudar, não tem como, né? E aí eu te convido pro AUVP. AUVP.com.br é a minha empresa de educação financeira, eu te formo, te ensino a investir,
e aqui você vai aprender. Pode acessar, e tem um link aqui, vou deixar no primeiro comentário, vou deixar na descrição. Você vai preencher o questionário, clica lá, né, em fazer a sua análise de perfil. Pode ir lá, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só é preencher algumas questõezinhas para mim. No site você consegue ver também o que a gente faz, o que a gente ensina. Você vai lá e vai ser bacana. Raul, não, mas eu já tenho R$1 milhão, tenho R$2 milhões. Além de fazer a escola, a gente também vai recomendar um consultor específico para a sua carteira. Então, um cara para ajudar a desenvolver essa estratégia. Eu recomendo começar pelas aulas sempre. Ah, não, eu quero só que alguém faça por mim. Não recomendo ficar na mão dos outros quando o assunto é dinheiro, gente. Você ralou a vida inteira, né? Pô, quantas horas você trabalha do seu dia para ganhar dinheiro? Trabalha 8 horas. Aí na hora de estudar por meia hora por dia, ah não, isso aí para mim não dá. Então às vezes é melhor você diminuir o seu tempo de ganhar dinheiro para cuidar melhor do dinheiro que você está ganhando do que fazer uma besteira dessa, porque senão lá na frente você vai se arrepender. Escreve o nome dessas corretoras que ofereceram assessoria, essa coisa toda pra galera no Reclame Aqui, que você vai ver que esse negócio de terceirizar a responsabilidade não é bom. Ah, mas eu confio em você, eu queria terceirizar. Então, mas é justamente porque você confia em mim que eu tô te falando que estudar é melhor. Porque se a pessoa que tá cuidando da sua carteira, né, ok, passou por todo o nosso treinamento aqui, etc., se ela não entender o que você quer e você não soubesse explicar, o erro vai acontecer de todas as maneiras, né? Então a gente tem lá 0 reclamações, ninguém nunca falou nada da consultoria da UVP, porque a gente é muito bom e meus concorrentes está tudo mais sujo que pau de galinheiro, pode pesquisar. Mas a grande questão é essa, pesquisa é a maior assessoria da sua cidade pra você ver. É horrível, os caras não fizeram um bom trabalho. 10 anos fazendo merda com a carteira dos outros. Para não cair nisso, eu fiz um alinhamento aqui. Todo mundo que entrar na nossa consultoria tem que ter estudado. Por quê? Se o cara quiser fazer alguma besteira, ou se ele errar alguma coisa, ou te entendeu errado, você mesmo vai corrigir ele. Beleza? Videozinho aí, tranquilo. E o interessante, Raul, é que não precisa nem confiar em você para entrar na UVP, né? Ah não, não precisa mesmo. E se você entrar na UVP e fizer todas as aulas, tá? Pode assistir todas as aulas, tem aulas muito melhores que isso aqui, muito mais didático. Aqui não tem tempo, né? Você fez tudo, concluiu, emitiu seu certificado, pode imprimir, pôr na paredinha, tá? Tá lá. Não gostou, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Raul, mas como é que você faz isso? É porque aí também eu tenho meus métodos. Se você falar que não funcionou para você, eu não deixo você com acesso à minha plataforma, né? Aí você que sabe. Beijo, tchau.